Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa de Cara com Elas. Não é novidade que a gente somos 3 mulheres falando principalmente para mulheres, mas hoje a gente vai falar sobre o homem, a saúde do homem, e a gente tem um imenso prazer e honra de receber aqui o Guilherme, que agora também é o mais novo integrante do canal, Brenda Santunioni, com o programa Barba, Cabelo e Bigode. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado. Gratidão pela presença. Por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente hoje para falar do homem, da saúde do homem, dos cuidados que o homem deve ter. E eu queria que você contasse para a gente primeiro quem é Guilherme, o que você faz. Primeiro eu agradeço o convite, tá, por estar aqui. É uma honra fazer parte agora da equipe também. E o Guilherme, eu sou personal trainer, eu sou educador físico. Hoje eu atuo dentro da saúde preventiva de diabéticos, hipertensos, cardiopatas, da parte de sobrepeso, obesidade e questões de musculoesqueléticas também, assim como nas questões de treinamento da performance estética dentro de academias. Basicamente isso. Maravilha. Legal. E que é muito interessante, porque eu fazendo lá as buscas para a gente falar desse assunto, que a gente sabe muito da mulher, né? É muito diferente, né? Biologicamente, culturalmente, sistemicamente, a questão da saúde do homem e a saúde da mulher, sim, né? E aí, alguns fatores são até muito interessantes de conduta, né? O homem tem muito mais dificuldade de procurar pela saúde médica, né? Não pelo físico, porque hoje o que mais eu tenho visto são homens preocupados com o porte físico, o que não significa saúde também, né? Sim. É um cuidado com o físico, é saudável, mas não significa que vai ter abstenção de uma saúde, como você citou, diabetes, hipertensão, cardiopatia. Sim, de maneira geral, né, a mulher ela é muito mais cuidadosa, a mulher é mais detalhista, tanto pensando no aspecto estético, quanto pensando no aspecto da saúde, né? A mulher, ela vai cuidar da pele, porque mesmo que não seja o creme anti-idade, não, ela vai colocar o hidratante porque ela sabe que aquilo é importante para a saúde do órgão dela, que é a pele. Uhum. Ela vai sair no sol, ela vai colocar o protetor solar. Nós, no universo masculino, a gente é mais grosseiro, né? Uhum. Já sai, acorda cedo, já escova os dentes, já vai direto para a luta, tá bom. Já tá maravilhoso, que escovei os dentes, tá legal. Solar, nada, né? Mas assim, tem mudado bastante essa questão, né? O homem tem se cuidado também cada vez mais no aspecto do dia a dia, da autoestima, que é a saúde também, como você mesmo colocou, e é necessário, é importante isso, né? Mas no que diz respeito às coisas um pouquinho mais amplas, né? Que ainda mais quando se trata do Novembro Azul, agora que nós entramos, que é o câncer de próstata especificamente, há um preconceito gigantesco, até pelo próprio exame do toque. Né? Você vai ter que passar por uma situação em que para o universo masculino é às vezes o final do mundo. Assim. É um processo de transição. Muitas vezes, não, agora eu vou ter que ir lá, né? Poxa, é sua saúde. Fora tanto de piadinha, né? Que os próprios amigos fazem, né? Em vez de estimular, apoiar, né? Exato. De gerar esse ambiente, às vezes, durante o processo. Né? Por exemplo, as questões estéticas de treinamento. Se a gente coloca uma perspectiva geral. Né? Hoje, dentro da minha atuação profissional, eu trago muitos elementos da domínio de aquisições básicas nos nossos movimentos do desenvolvimento motor. Isso, em si, é um resgate a movimentos em que todo mundo nasceu para fazer. Todos nós, seres humanos, nascemos para fazer alguns movimentos que são padrões. Né? E aí a gente vai ter diferenças do gênero, obviamente. A mulher, em função de uma característica fisiológica, vai ter uma capacidade de flexibilidade maior. Durante um período gestacional, pela necessidade de aumentar a amplitude, a capacidade dela do quadril de extensibilidade, ela vai produzir mais relaxina, que vai garantir ela ter um parto, por mais que ela não queira fazer o parto normal, mas aumenta biologicamente ela precisa estar pronta para aquilo. Mais predisposta, né? Mais predisposta. A algo natural. A algo natural, né? Aí é lógico, ali a partir do 28º mês, que a ideia é que o bebê já tenha virado, vamos colocar assim, já esteja numa posição
em que ele esteja pronto para sair. Então, o quadril já tem que estar ali com um afastamento maior para que seja feito o parto natural. Tem muitas mães que vão escolher fazer a cesárea de cara, mesmo que tenha todas as condições de fazer o parto normal. Mas é uma condição biológica da mulher, né? O homem não. O homem ele tem uma flexibilidade mais reduzida em relação à mulher. No próprio teste que a gente chama lá de sentar e alcançar, são algumas individualidades. Gente, eu não sabia disso. São algumas individualidades do homem. O homem é mais rígido. O homem é mais rígido. Os cálculos de capacidade cardiorrespiratória vão ter uma diferença, né, até pela própria capacidade pulmonar, da estrutura física do homem ser mais robusta. Sim. Né? Tanto sabendo, há homens que são uma estrutura menor e há homens com uma estrutura maior, independente do treinamento, são biotipos. Né? São biotipos. E a mulher também vai ter a sua característica individual. Mas tem coisas que a gente já espera, né? Algumas questões que vão estar mais relacionadas ao homem e outras mais relacionadas à mulher. É o bom que você já foi falando e já foi respondendo tudo que eu ia te perguntar. Mas pode ficar à vontade para fazer mais perguntas. Mas é porque... Então vamos voltar no Novembro Azul aí, essa questão que mexe com a masculinidade, né? Você tem quantos anos? Eu tenho 32. Daqui a pouco você já vai fazer ou você já faz? Não, ainda não faço, mas está chegando, né? 32 para 40, são 8 anos. Nossa Agora senhora, já São duas calma. Copas do Mundo, são duas Copas do Mundo. Então tem tempo Isso aí, é né, um Cauê? problema para você? Não, olha, Você tem dificuldade? Porque uma coisa é você ser educador físico, outra coisa é você se preocupar com a sua saúde em si. Sim, né? Sim. Uma coisa é estética, outra coisa é saúde, O ser humano. só a questão do corpo. Sim. Como que você vê, como que você lida com essa questão? A sua visão de homem mesmo, sabe? Sim. Sua cabeça de homem, como que você lida com essa questão de ter que fazer esse exame, de se ver importância, ou se para você também não faz diferença? Acho que é um cuidado e que vai ter que ser feito. E muitas vezes, dependendo de uma condição, vai até ser necessário antes, o que não é o meu caso, mas que pode se doer. A pessoa pode ter uma doença intestinal em que ela precise fazer Antecipar. Ela vai ter que fazer uma colonoscopia ou alguma coisa relacionada e ela vai ter que fazer um procedimento e a partir do toque no reto. E aí ela vai ter que entender que aquilo é um exame em que ela vai tirar um canal do dente, que ela vai ter que pôr um instrumento na boca e ver se ela está com o dente saudável, se ela vai ter que fazer um exame na garganta e ver se está com inflamação, ela vai ter que fazer o exame através do toque para saber se está saudável. E eu acho que esse cuidado, essa pergunta é muito legal, porque... E há um preconceito, tá? Muito grande. Eu vou colocar dentro da minha própria vivência hoje, É o que enquanto eu já pessoa ia que te treina. perguntar, a sua cabeça de homem, Tá? o que ela pensa a respeito Sim. dessa situação? O cara que vai lá fazer exercício físico. Eu brinco que existem os dois Guilhermes. O Guilherme que trabalha com aquilo e o Guilherme que faz aquilo. O Guilherme que faz aquilo, o Guilherme que trabalha com aquilo. Se você fosse a minha aluna, eu ia falar, vamos treinar, ter continuidade, é importante isso para você. O Guilherme que treina, é cansado igual todo mundo, tem preguiça igual todo mundo e que vai fazer muitas vezes muito obrigado igual todas as outras pessoas. Na força do ódio. Na força do ódio. Então, assim, e durante o processo, né, meu de vivência motora, de prática de atividade física, eu falo que o exercício físico me serve como uma terapia. Então, ele me dá a capacidade como paciente de, às vezes, saber quais são meus superpoderes e quais são as minhas fraquezas, as maiores fraquezas, né? E ao longo desse processo, eu sempre gostei muito do treino de força, sempre, eu acho. Gostava porque também, de alguma forma, identificava que era uma capacidade que eu conseguia fazer legal. Só que muitas vezes acabei me prejudicando por até não ter instrução, não ser bem orientado por locais que talvez tivessem preconceitos de buscar outras formas de passar aquele conteúdo, né? E ao longo do processo de formação, de acordo com o que fui aprendendo aquilo enquanto profissional, eu falava, pô, isso é legal, acho que eu preciso disso daí um pouquinho, né? Então eu fui também buscando, paralelo à minha formação profissional, alguns elementos de lá que eram importantes para mim. E assim, é muito legal, né? Até compartilhando experiência pessoal mesmo. Eu comecei a fazer pilates. Você conta isso pra gente daqui a pouquinho, no próximo bloco. A gente volta já já. Tá, joia?
Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem foliculite? Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. Estamos de volta. Hoje com o programa, com essa pessoa, com esse ser de luz, que adivinha o que eu quero saber dele. Olha que beleza! Não precisa nem perguntar, né? Deixa eu Vai falar, fluindo. o programa é todo dele. É só dele hoje. Deixa, a gente só tá Tá escutando ótimo hoje. isso, que ele já Muito sabe bom, tudo que né? eu quero perguntar para ele, ele já está falando. Mas retomando, é que você estava falando sobre o Pilates. Você ia introduzir um assunto sobre Pilates. Sim, né? O Pilates é uma modalidade em que eu fui procurar, associada a tantas outras, para a minha vivência enquanto paciente. Por exemplo, eu trouxe até aqui um presente para vocês hoje, tá? Você Pra entendeu, né? O aproveitar. sinal. Oh, brilhou. Então aqui é uma... Esse é seu lado feminino É falando. meu lado intuitivamente aqui falando. Intuitivamente falando. Ai, é? Total. Esse aqui é um blend de óleos essenciais, tá? Que eu utilizo, tá? E até muitos momentos sou zoado por isso aqui, tá? É muito engraçado. imagino. É sério, é engraçado, porque eu uso de verdade. Incrível que é pro bem, né? É, Pra você se sentir melhor. olha o preconceito, né? Exato, que aí. tem. Incrível Bobo é de quem não usa, imaginar. Fica lá, vou usar óleo essencial. Que coisa de tudo. boió. Exatamente. Ah, agora tá fazendo isso aí? Parou de treinar? Né? Agora sim, tá bom. Isso aí, né? O cheirinho. E é muito engraçado porque é cientificamente comprovado, não é só uma cultura Aromaterapia, cromoterapia. É. Incrível, na verdade, ainda eu tenho preguiça. Só de pensar que as pessoas ainda têm esse tipo de mentalidade. É, mas é o preconceito É, mesmo, né? sim, com certeza. Não tem informação e aí julgam, né? E até mesmo com informação. E muitas vezes é só relacionado ao preconceito. Porque tem a informação, tem lá uma Aham. evidência científica Sim. de E ainda ótima assim, Tem os ganhos, mas mesmo assim, não. E aí, não. às vezes, é em função dessa pressão social. O universo ali... perfeito, é o Ou universo. o que faz e não assume, né? Exato. Eu não preciso te Tem falar gente que que eu tem faço, dificuldade. né? Tem gente que tem dificuldade de assumir, né? Exatamente, muito. Medo E do assim, que. E a própria vão prática falar. do Pilates associado a isso foram coisas que, né, eu entendi enquanto paciente que eu precisava e fui procurar ajuda, por exemplo. E aí você, enquanto pessoa que quer se cuidar, tem a humildade de entender que você precisa de ajuda. Uhum. E de Perfeito. quanto mais você pensar aquilo abertamente para você e para as pessoas que estão contigo, sabendo que muitas vezes até as mais próximas não vão entender e tá tudo bem. Não é Sim. fácil lidar, Uhum. mas a gente tem que ter essa tranquilidade de A também grande não faz pergunta diferença. faz sentido pra você? muito sentido. Então pronto, né? Muito sentido. Aí a gente compra, É, né? Aquilo, exatamente. um estilo É. de vida. Exatamente. Sim. E sustenta aquilo enquanto a gente entende que aquilo é necessário, Exato. enquanto os Sim. profissionais que nos acompanham nos orientam, por exemplo, de ter acompanhamento de pessoas que eu confio, né? Por exemplo, a Di, que tá me presenteando com vocês Ah, esse gratidão. Obrigada, óleo Gratidão. essencial, Obrigada. tá? Um blend. Tem aí descrito o que tem no blend, Legal. tá? São 3 que você comentou, já falando dos Deixa eu bastidores, abrir, 2 você já pode. utiliza, que é o Peppermint, O lavanda. o lavanda, o brief, tá? E se não me Será engano... que é o briefing? O brief ele é um Vou falar pra broncodilatador. vocês. Ele é um blend que ajuda a broncodilatar os vasos. Nossa, Aí tem aí toda a descrição do que tem. É um blend bem completo e bem balance, potente. peppermint, lemongrass, rosemary. E o mais Ui, interessante Quase é, que eu já... Não, gerânio. esse Já, é, gerânio. esse É o feminino em Exatamente. pessoa. E o mais interessante, Guilherme, que Né? essa questão, né, da aromaterapia. Descrição. Antigamente, por exemplo, meu pai, quando eu sempre Põe tive na muito mão. problema respiratório, ele ia lá pegar folhas de Isso. eucalipto, colocava dentro do quarto e fazia Não toda posso aquela conseguir, inalação mas no quarto para melhorar. Então, assim, são preconceitos que, infelizmente, o homem vive. Eu falo porque o meu marido, ele é
meio que brutão. Ele não admite muitas coisas, não. Tem, nossa, o quê? Nem perdi a conta. Quantos meses que ele tá falando, nossa, eu não tô enxergando. Nossa, criatura, vai lá no oftalmo, marca, mas, sabe, fica ali postergando, não vai. Vocês têm essa dificuldade de se preocupar com a saúde? Ainda enxerga para a mulher muito como a mãe deles? É. Essa projeção? Cria-se bastante. Você teve essa experiência ou para você, o relacionamento, você não faz essa projeção? De esperar da sua parceira? Uma visão maternal, assim, de cuidado, né? Isso. Eu acho que eu sempre tive bastante troca de cuidar, ser cuidado, mas eu acredito Maravilha, que seja... porque até isso aí faz parte da relação, né? Relação, mas eu acredito que a mulher é muito mais forte em todos os aspectos. Por exemplo, a mulher menstrua todo mês. A gente não tem a mínima ideia do que é isso. Nem queira. Então, não é? Então, fora a questão do parto, que a gente nem precisa falar, né? Fora a questão do parto. Então, eu acho que assim, até por essa condição mesmo, né? A mulher, ela tem essa necessidade de passar por essas adversidades, por exemplo, com cólica menstrual, com dor de cabeça, você tem que estar aqui para produzir aquilo que é proposto. O homem, às vezes, a gente não tem essa ideia. A gente tá com dor de cabeça, o fim do mundo. Né? A gente bateu, machucou Meu marido, braço, quando ele fica gripado, eu fico assim... Ô, gente, chega a me dar nervoso. Ai, mas chega. Eu passo tá lá. Eu fico, gente, o que ele quer que eu faça? E às vezes eu acho que não é por mal, que eu pego? não, Eu sei, coitado. Ele faz aquilo ali, eu acho que... Eu tenho pena, eu fico assim... Por quê, né? Sim. Eu acredito, sim, que nessa hora ele queria a mãe dele ali. E eu falo pra ele, meu amor, eu não sou sua mãe, eu tenho que cuidar da Bianca e do Enzo. Eles são as crianças, não é você. Sim. Mas a coisa do oftalmologista também, ele tá lá que fala também dessa questão. Nossa, menina. E é desse jeito, né? Demora 1000 anos para tomar uma decisão de marcar um médico. Agora, quando eu é com a vejo gente... que é como se ficasse esperando que eu fizesse isso por ele. O homem porque mais um dependente, dia né, foi a gente? mãe. Eu não sei se é dependente. Queria ser, vai ter alguém que vai cuidar. Mas quando é alguma coisa Alguém pra vai gente, é e que a talvez- gente faça a tempo e a hora. Mas o homem, eu acho o homem mais dependente do que a A mulher. gente cria uma né? dependência. Tem- eu concordo, sim, E a gente tem que tomar cuidado, eu Comodismo, acho. dependência, tem um comodismo também, né? Mas eu acho que eu acho que o homem, na verdade, ele é muito mais dependente da mulher do que a mulher do homem. Não estou falando só na questão de dependência emocional, porque aí entra uma questão estrutural do masculino, que eu não posso dar o braço a torcer, o orgulho, que é muito maior do que na mulher, né? Essa é a minha visão da situação. Mas eu acho que ele é muito mais dependente, sim, ele gosta. Ou de achar que a mulher está ali para servi-lo, né? É verdade. Eu ainda acredito que tem um pouquinho desse resquício. Eu também. Fica meio que ali subliminar. Tem quebrado bastante hoje, Sim, diante das circunstâncias mas você geral. entende que é muito Sim. mais uma questão de postura nossa, mulher, Sim. numa relação, do que do homem. Sim. Isso tem que partir da gente, né? Sim, com certeza. Agora, para você ter uma ideia, essa questão aí que você está colocando, até da própria questão do parto e da dor, né? Como que é para o homem essas questões. Não a questão do parto, né? É para a mulher. Mas o que acontece? É interessante porque a Bianca, que é minha filha de 10 anos, eu queria o parto normal. Eu sempre sonhei em ter o parto de cócoras. Eu estudei sobre ele, né, na graduação, e ali minha vida eu passei sonhando em ser mãe e ter o parto de cócoras. Só que Viçosa também não tem todo, ok. E aí, menino, quando a minha ginecologista falou que eu não tinha dilatação suficiente para eu ter nem mesmo parto normal, eu fiquei tão triste, mas eu chorei tanto, e meu marido ficava impressionado. Porque ele falava, Michele, você tem que bater palma, você quer ir lá sentir dor. E a mulher tá falando para você que você não vai precisar de passar por nada. Mas era exatamente isso, porque a mulher parece que é como se a gente passa por cima da dor, sabe? O fato de querer ser mãe, gerar a vida, para nós isso aí é uma coisa que eu fico triste pelo homem não ter a oportunidade de poder viver uma situação parecida. E estudos e experimentos já colocaram o homem já simularam, né, a dor, né, implantaram situações, eletrodos no abdômen e dando cargas para ele sentir mais ou menos como que seria a contração. Né, de um parto. Então, olha como que é lindo a coisa, né? Ela é fisiologicamente pronta para essa e um monte de coisa. Então, por isso que às vezes a gente fala que não é por mal, não é que justifique a coisa, sim. mas a gente não tem nem a preparação emocional para aquilo, porque você imagina enquanto seu endométrio está descamando, o que aquilo ali não está te gerando de desconforto enquanto você está lá rindo
o seu menino chorando, querendo aprender a tarefa da escola, mas isso não é a tarefa da mãe apenas, deixa claro, Exatamente. tá? Mas eu tô dizendo uma situação em que você pode estar lá vivendo e que o pai pode estar lá do lado e junto, mas ele não vai ter a mínima ideia do que é uma descamação do endométrio. A gente pode ler, pode escutar dizer, pode entender a fisiologia, A teoria, né? a teoria, mas aquilo na prática, né? Hoje eu dou aula para gestantes. Então, é uma coisa que eu sempre converso e pergunto muito esse feedback do dia a dia, do como acordou, se alimentou, se sentiu algum tipo de diferença, algum tipo de inchaço diferente, porque são experiências assim que vão agregar que eu faça as adaptações e entenda a rotina de mudanças em que, na prática, eu não vou saber o que é. E você, com tanta prática, assim, de tantos cuidados, Guilherme, você tem esse autocuidado? Eu me cuido bastante. Nós vamos responder. Você tem que fazer Você dá assim, esses já vai- detalhes para nós no próximo bloco. Esperamos vocês no próximo bloco. Fica com a gente. Já voltamos. Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem foliculite? Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. Voltamos, gente, olha, com o Guilherme. É tão bacana, né, a gente receber um homem aqui. Não, essa é a quarta vez, né, Não, gente? não. Outros homens já Vieram Já falar sobre a vieram, beleza, que foram e os tal, médicos. mas agora essa questão do cuidado, e É a realmente primeira é vez, né? muito importante, principalmente nós mulheres, incentivarmos os nossos companheiros ou irmãos para se cuidar. E voltando à pergunta que eu fiz para o Guilherme, você tem esse olhar cuidadoso para você? Você se atenta aos detalhes ou você é daquele tipo assim, tá doendo, mas daqui a pouco passa? Eu me cuido bastante, mas eu lido bem assim com circunstâncias de desequilíbrio, de dor, de desconforto. Eu tenho uma boa resistência, mas eu procuro sempre me cuidar, né? Não foi um processo que veio pronto, né? Eu acho que o processo de autoconhecimento, de maturidade ajuda bastante. Seja a pessoa mais madura do mundo, mas eu procuro ter essa humildade ao longo do tempo, né? Aprimorar isso e procurar pessoas em que eu confio. Como eu disse, né, do blend que eu trouxe para vocês, de procurar ajuda, né, de uma tecnóloga integrativa que tem conhecimento para fazer uma orientação de coisas que eu não gostava, de fazer utilização de medicamentos, né, para cuidar com ansiedade, porque eu sou um cara muito ansioso, sou muito elétrico, e eu falo, é muito bom, porque é quem sou, faz parte da minha personalidade, acolher isso. mas, ao mesmo tempo, eu tenho que aprender a lidar com isso para que não se torne negativo. E da mesma forma que eu disse para você, Pilates, me capacitei para poder hoje trabalhar, mas foi uma coisa que eu vivenciei e faço até hoje, porque me ajuda enquanto Até nessa questão sua também, da ansiedade, não para é? dormir melhor, por exemplo, que é uma coisa que em alguns momentos mais agudos da ansiedade, a insônia era uma das coisas que mais me prejudicava. É mesmo? Sim. Então, durante muito tempo, fazer os exercícios do Pilates antes de dormir e fazer um exercício cardiorrespiratório foram o diferencial para minha qualidade mesmo? de vida. Uai, que bom que você conseguiu encontrar, né? Sim. Porque o Pilates, ele traz uma consciência para o corpo muito diferenciada, né? Muito diferente. Caramba. E aí você uniu a questão do autoconhecimento. Eu já percebi Maravilha. que nós vamos ter que fazer vários programas Com com o ele. Ele Guilherme. tem como trazer Para falar de né? vários assuntos. Um sobre a visão dele sobre a mulher, outro que eu quero saber sobre as diferenças de exercício, porque é difícil você ver um educador físico trabalhar com Pilates ou fazer o Pilates, ainda mais fazer Pilates.
né? A maioria das pessoas que eu vejo fazendo pilates são mulheres, Aham. né? Outro que eu quero saber é se você, como educador físico, cuidando da saúde, corpo, né? A gente vê que você se implica com a sua esposa, se implica com outras mulheres, como que você lida com o querer de cada um. Nossa, é vários programas, tá, gente, para ele. Mas aí eu queria porque a gente entende que a diferença, uma das coisas que eu citei aqui no início, a diferença do corpo do homem e da mulher, hormonal, físico. As atividades, elas são feitas baseadas para cada corpo, para cada organismo, ou ambos podem fazer o mesmo tipo de atividade e obter o resultado que vai ser diferente, porque cada organismo responde de uma forma, né? Sim. Mas se elas podem fazer o mesmo tipo de atividade do cuidado com a saúde física. O processo inteiro de treinamento, eu brinco, aquele bom e velho ditado, diferença entre o remédio e o veneno é sempre dose, tá? Então, a gente precisa entender sempre duas perspectivas, os objetivos e necessidades. Quanto mais distante essas duas coisas estiverem, maiores as possibilidades de insucesso, tá? Porque os meus objetivos precisam ser minimamente correspondentes ao que eu preciso. O meu objetivo pode ser desenvolver muito força, que é uma coisa que eu gosto, mas a minha necessidade seja talvez ganhar a capacidade de produzir força de uma forma segura, que o Pilates vai me ajudar, que os exercícios de amplitude podem contribuir com a minha força, e aí, consequentemente, eu melhorar minha massa muscular. Se em detrimento de melhorar essas questões, eu fizer só força, eu vou acabar me prejudicando, tá? Então, essa leitura, saber fazer esse manuseio de variáveis, levando em consideração a individualidade da pessoa, seja talvez a cereja do bolo. Vou até te contar uma experiência pessoal, porque é muito delicado a gente lidar com o outro e levar em consideração tudo que ele precisa, mesmo porque se você não sabe, como é que você vai saber das necessidades que eu tenho, né? Mas aconteceu comigo, eu fazia crossfit. E aí o instrutor me colocou de pendurada lá naquela barra, e aí eu lesionei o tendão. Nossa, mãe. E aí o que eu sempre escutava e eu ainda levei bronca, sabe? Por quando eu falava que estava doendo, ainda apelou comigo, falou que eu não precisava mais fazer. Eu ainda levei bronca no sentido de que é coisa de gordo, sabe? É preguiça de gordo, que eu não queria fazer atividade física. Então, se eu já percebi em você, pela sua fala, pelas coisas que você disse aqui hoje, e pelo seu autoconhecimento, não que você tenha que ser, não que você tenha que deixar a pessoa naquele lugar. Então, ele poderia me incentivar a fazer, mas tomar um cuidado, porque é muito mais fácil para mim, é muito mais fácil, ao ver a Michelle sustentar o peso dela fazendo esse tipo de atividade, do que eu sustentar esse peso todo que eu carrego, né? Se você tem essa sensibilidade e se você consegue perceber se é mesmo uma desculpa de gordo ou se é uma desculpa, ou se realmente... Porque dói até hoje, já tem um ano que tendão é uma coisa que demora a desinflamar, né? E aí eu precisei sair do CrossFit. Em resumo, assim, eu coloco na minha prática em geral, eu marco um bate-papo inicial. E aí ali é onde eu costumo apresentar a minha forma de ver o treinamento, quais são os valores que vão estar ali agregados a minha forma de trabalho e escutar a pessoa também. Você faz tipo um diagnóstico. Exato. Uma avaliação do aluno e do aluno para comigo também. Legal. Porque eu digo que o trabalho, o acompanhamento de personal, de consultoria, que seja, né, das formas que hoje o mercado possibilita que a gente atue, precisa ter um alinhamento, né, dessas duas partes. Porque, senão, o profissional ele precisa ter segurança, não pode ser o que eu acho. O que eu acho não tem relevância nenhuma, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, eu tenho que ter certeza. Pode ser que mude com mais informações? Sim, mas eu tenho que ter direcionamento. E o aluno, o paciente, o participante, ele também precisa entender que muitas vezes, porque no seu caso, não foi você ser negligente, foi uma negligência para com você.
Mas também acontece o contrário, do profissional tentar propor algo que vai prevenir e vai evitar com que isso aconteça, mas a pessoa insiste em, não, eu vou porque ela fez, eu também vou fazer. Então tem que ter esse alinhamento das partes. E isso é muito delicado para quem tem meu tipo físico, digamos assim, porque eu, graças a Deus, tenho muita mobilidade, muita flexibilidade, aguento muito peso, mas levantar o meu corpo realmente requer mais dificuldade. Nossa, né? Eu acho que é uma questão é difícil, é desafiador para todo mundo. Acho que é né? uma questão de digo- É um treino, exercício, né? não é brincadeira, não. Mas essa máquina é boa, eu confio nela. Mas é tudo Essa uma questão máquina de é treino, boa, é tudo treino questão e de treino, processo, processo. e as coisas irem Inclusive o acontecer. seu braço. Foi uma situação em que você precisa, é lógico, lembrar o que aconteceu para que essa condição hoje, né, esteja assim, mas isso não quer dizer que é algo fixo. Né? Você tem todas as condições, é nova, tem fisiologicamente potencial de melhorar isso e de um processo, como você colocou, você melhorar essa condição e daqui a pouco, quiçá, fazer o dobro do que você não conseguiu fazer naquela situação. Até Isso não quer plantar dizer que bananeira. nunca vai ficar desconfortável, mas Sim, que você pode porque na aprender verdade a gente sabe que para estratégias crescer músculo vai doer para mesmo, né? poder fazer novamente esse movimento de uma forma segura, de uma forma em que você tenha condição de executar em que isso não vai te prejudicar, né? E eu acho que esse alinhamento, esse ajuste, essa transparência do treinador para o paciente, aluno, ela tem que ser constante. Né? Tem que haver confiança, tem que né? ter uma confiança. Tem que ter, inclusive, a chamada de atenção. A chamada de atenção Perfeito. do profissional para o aluno e do aluno para o profissional. Por que você está fazendo isso? Eu vi em tal lugar que aquilo não é só uma informação perdida, eu vi na internet. Não, um outro profissional colocou tal coisa. Sim. Ter um diálogo entre profissionais. Até trabalhar com o limite de dificuldade de cada um, De né? dificuldade, cada um é um. Porque Isso fazer, que traz cada um o fazer diferencial, 40 né, de um abdominais para profissional, mim, né? às vezes nem é tão difícil, mas 40 flexões é. Tudo é uma questão Né? de adaptação, Exato, né? Exatamente. Cada ser humano é único, então cada treino é personalizado. Exatamente. E Eu- a comparação nunca é bem-vinda Não. nessa situação, então, Não. muito menos, E né? dentro do parâmetro, quando a gente coloca uma avaliação inicial, uma conversa, e apresentar dentro desse cenário todo, olha, dentro das minhas observações profissionais, esses são os potenciais, essas são as necessidades, esses aqui são as defasagens que você tem. Esses são os seus objetivos, esses são as suas necessidades. Vamos combinar uma forma em que a gente vai conseguir melhorar isso tudo? Vai funcionar, né? Vamos pros fazer isso dois? acontecer. Perfeito. A gente ficaria horas conversando. Ah, mas com ficaria você. mesmo. Assunto, eu tenho certeza que não vai É. faltar, mas a gente precisa encerrar o nosso programa. E foi uma delícia te receber. Obrigado. Obrigada Gratidão pela por todas presença. essas Gratidão, informações e pelo jeito como você lida, né? Com Com o certeza. seu jeito de pensar em relação à saúde do homem e o jeito como você lida com isso. Com certeza vai Obrigado. somar muito para o canal Brenda Santonioni. Muito obrigado. Seja bem-vinda aí. Seja Muito bem-vinda, obrigado. equipe. do nosso Muito canal. obrigado. Eu tenho que aprender agora, lidar agora com um programa do mesmo nível que você. Eu vou me dedicar. filho, você vai tirar de Você vai tirar de letra. letra. Tudo começa de algum lugar. Obrigada, gente. Até o próximo programa. Até sexta.